Shalom, queridos, graça e paz. Amém? Estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade em nossa série, a segunda festa da Bíblia, relatada na Bíblia, chamada Shavuot ou Pentecostes. Mas eu quero falar com vocês agora sobre essa festa no Novo Testamento. Esta festa com a presença de Jesus, de Yeshua. A palavra do Senhor, amado, nos diz lá no livro de Mateus, no capítulo 5, no versículo 17, que Jesus ele veio para cumprir todas as mitzvot, ou seja, todos os mandamentos. Jesus ele veio para cumprir, não para aniquilá-lo, mas para cumprir todos. E como festas era mandamento perpétuo de Deus, Jesus então também participou e cumpriu todas as suas festas. A palavra do Senhor também nos diz, por intermédio de Paulo, lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 20, que o próprio Jesus, ele é a primícia dos mortos. Ou seja, Jesus Cristo, ele se fez primícia para aqueles que estão mortos, para aqueles, ou seja, que estão espiritualmente mortos, eles pudessem ressuscitar. A palavra do Senhor aqui também vem nos dizer que Jesus, como judeu, ele também cumpria os mandamentos. Como um bom judeu, ele fazia e ele dava exemplo e ele obedecia a palavra do Pai. Jesus, ele ressuscita na Páscoa, na Pessa. Ele morre na sexta e ressuscita no domingo, que era a Páscoa. E a Bíblia nos fala que Jesus, ele perambulou, ou seja, ele andou com os seus discípulos durante 40 dias. E durante esses 40 dias, Jesus foi instruindo os seus discípulos como eles deveriam fazer agora sem a presença do Mestre. Mas a Bíblia nos fala também que neste período de ensinamento, ele nos deixa aí pelo menos dois questionamentos. Primeiro, ele diz para que não saíssem de Jerusalém, para que eles aguardassem. Atos no capítulo 1, ele vai instruindo isso para que não saísse de Jerusalém até que eles fossem cheios da presença de Deus. Então, por que Jesus manda que eles esperassem em Jerusalém? Primeiro, eu entendo que se nós já estávamos aí 40 dias posterior à Páscoa ou Pessa e já estávamos próximo 10 dias da festa de Shavuot ou de Pentecostes, Jesus estava dizendo assim, olha, espere até a festa, até as festas das primícias. Aguarde em Jerusalém, não saia de Jerusalém, porque Jerusalém era o lugar aonde fica templo, aonde fica ali a reunião de todos os povos que iriam para festejar ou para entregar ali os seus primeiros frutos, as suas primeiras ovelhas, as suas primeiras cabras. Então, o primeiro ponto é este, que era a festa de Pentecoste, de Shavuot. Então era para eles permanecerem em Jerusalém. E segundo, porque esta festa também se chamava uma festa de colheita. Jesus, ele já antecedendo e já entendendo o que iria acontecer, ele leva aqueles discípulos, em média ali, de em torno de 120 discípulos de Jesus, e ele então diz assim, aguarde em Jerusalém, porque se aqui é o lugar de primícias, eu quero dizer que aqui será também o lugar dos primeiros frutos do cristianismo. Há estudiosos que dizem que o cristianismo, a igreja cristã, ela inicia então em Pentecostes. A palavra do Senhor, amados, vai nos dizer, lá em Atos, no capítulo 1, a partir do versículo 13, 14, que estavam todos eles reunidos, estavam todos no mesmo lugar, todos aguardando a festa de Pentecostes. Mas a Bíblia nos diz que veio um vento impetuoso, que veio a presença do Espírito Santo de Deus e encheu toda a casa, e encheu todo o ambiente a qual todos eles lá estavam, mas Jerusalém era um lugar de santificação, de preparo, de um trabalhar de Deus. Aqueles dias era um período para que os seus discípulos começassem a transicionar sua mente. Amados, nós sabemos que aqueles discípulos tinham passado por uma frustração muito grande 40 dias atrás, com a morte do seu mestre.
E aqueles discípulos também, eles estavam sendo perseguidos, não somente pelos religiosos daquela época, mas também pelos soldados romanos. Então havia sim um amedrontamento na sua alma, no seu espírito. E eles então não poderiam sair sem um revestimento. A palavra do Senhor nos diz que ele precisava então se esvaziar do medo, para que eles pudessem então se encher, ou seja, se quebrantar. Atos, no capítulo 2, no versículo 1, diz assim: ao se cumprir o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos. Olha como é estratégica esta festa, o processo de Deus. Nós não podemos esquecer que esta chamada dessa festa era a festa dos primeiros frutos. E a Bíblia nos diz que quando Pedro, cheio de ousadia, cheio do fogo do Espírito Santo de Deus, ele reúne aquele povo que começa a falar em línguas estranhas, e ele, com ousadia, ele prega para aqueles varões, e a Bíblia nos diz que este culto foi um culto aonde quase 3.000 homens se converteram ao Senhor. Atos, no capítulo 2, no versículo 41, vai dizer que de sorte foram batizados naquele dia, por intermédio da palavra de Pedro, quase 3.000 almas. Nós vemos aqui que o início do cristianismo, Jesus em Pentecoste, Jesus em Shavuot. Amém? Eu quero parar por aqui, mas eu quero instruir você que nós estamos agora entrando na manifestação de Deus na festa das primícias, na festa de Pentecoste. E eu espero você, amém? Fique conosco, curta, participa, compartilha, que com certeza, como está sendo bênção para você, será bênção para outros também. Amém? Fique na paz, que o Senhor te abençoe e te guarde. Shalom, shalom.